Ah, então eu vou acender aqui a luz, é que eu tinha apagado para. Para ver Deixa se eu ficava acender. melhor. É isso? Me dá só um segundo que eu, Tá eu vou fechar bom, aqui o computador. tá bom. A hora que eu tô aqui. Tá ótimo agora. Olá, eu sou a Adriana e eu começo agora mais um Mistura. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Mistura um titã. Eu tenho a honra de conversar com Sérgio Brito. Seja muito bem-vindo ao Mistura, é um prazer ter você aqui. Um prazer é meu de estar aqui conversando com você e com toda a galera que está ligado aí no Mistura. Eu falei aqui pro diretor, eu falei pro Sérgio, eu falei, cara, a gente vai receber um titã, é muito uma honra, né, pra gente. Obrigado, obrigado. Mas eu queria começar falando da sua carreira solo, que é uma carreira longeva também, assim como os Titãs, que você já tem 6 álbuns lançados, né? É verdade, é verdade. Faz um bom tempo que eu estou trilhando esse caminho e aos poucos eu fui descobrindo assim o que eu acho que é a minha cara, coisas que musicalmente funcionam para mim, que me diferenciam e distinguem como artista solo, né? Independente de tudo que eu já fiz com os Titãs. E o mais recente é o Mango Dragon Fruit, falei certo? E falou, tá certo. Que é do ano passado, né? É sim, é do ano passado. Tem, ele é novamente uma mistura, assim, essa mistura que eu tenho feito, que é de bossa nova com MPB e um pouco de pop, né? Uma pitadinha de rock. Nesse disco apareceu até uma pitada de jazz, assim, tem lugar para um improviso, para harmonias um pouco mais dissonantes e coisas assim, que é o que eu tenho feito no meu trabalho. Eu acho que são coisas que eu sempre gostei na vida, mas que na banda, numa banda de rock, isso não tinha espaço, né? Coisa não teria nem por que eu tentar colocar isso numa banda de rock. Quando eu comecei a fazer trabalho solo, eu fui aos poucos vendo que isso era o que podia me diferenciar mesmo, assim, porque eu acho importante você ter uma marca, uma sonoridade própria, um vocabulário próprio, do ponto de vista musical também, assim, quando, quando você resolve trilhar outros caminhos, né? Assim, eu não queria fazer uma repetição do que eu já faço na banda, né? Você sabe que desde o dia que a gente marcou esse papo, eu tenho escutado seus álbuns e é muito interessante você ouvir. Primeiro que eu tomei um susto, porque eu falei, cara, são 6, né? Já. É. E aí eu falei assim, nossa, será que eu parei? Eu tive a impressão de que eu parei lá no Eu Sou 300, porque na época, você não deve lembrar, mas na época você tinha o seu site lá no UOL, e eu trabalhava lá com o seu site. E aí eu falei Ah, assim, tá. aí eu falei, cara, será que eu não ouvi mais? Mas enfim, e aí é muito gostoso a gente fazer esse exercício de te ouvir desde o começo, porque a gente vê essas nuances mesmo, que você acabou de falar, de bossa nova, né, MPB. E aí eu vi uns vídeos seu na semana passada, bem punk rock, com os spoilers, um som bem pesado. É. Eu faço as duas coisas, né? Assim, faz parte do artista que eu sou, da pessoa que eu sou, né? As pessoas acham que isso é contraditório, antagônico, e as pessoas estão acostumadas a ver um cara focado no nicho, numa tribo. é, Isso para mim parece assim, sei lá, briefing de marketing, assim, não é assim que eu funciono. Assim, eu gosto de punk rock, sempre gostei. Eu acho que eu consigo cantar gritado bem, mas eu gosto de outras coisas também. Eu toco piano, eu gosto de harmonias mais sofisticadas, eu acho que consigo interpretar bem também canções mais delicadas e tudo mais. Então, eu não vejo por que eu tenho que me restringir a fazer uma coisa ou outra. É difícil que me entendam, né? Porque as pessoas, em geral, têm muito assim esse hábito de, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto daquele tipo, a minha tribo é essa, a minha tribo é aquela. Então, acho que no meu caso, acho que as pessoas têm que se habituando a me ver assim, né? Porque eu vejo assim, tem uma parte do público dos Titãs que se liga, me acompanha, gosta dessas músicas que eu faço no meu trabalho solo, e outra parte que não, que me prefere de outra maneira. Então, é isso. Eu acho que aos poucos vai ficando claro para as pessoas.
as duas coisas. Tem para todo mundo. E E aliás, tem gente que gosta das duas coisas. e o que eu achei legal desse exercício, que eu até aconselho a todo mundo fazer isso que eu fiz, porque foi muito interessante, é a maneira também como você se relaciona com seus convidados, com quem você divide as canções. Porque tem desde Rita Lee, aí tem Menescal, aí tem Fernanda Takai, aí tem o Brothers of Brasil. Eu queria saber, Brito, como é que você escolhe essas pessoas para dividir uma canção com você? São pessoas que eu, primeiro, gosto, assim, artisticamente, né? Tenho admiração, pessoas que, em geral, eu me dou bem, eu tenho alguma relação, e que eu acho que podem contribuir ali para uma música ou para outra. Eu vejo uma banda com muitos cantores, né? Então, eu acho que eu estou acostumado a perceber que algumas canções funcionam bem na voz de certas pessoas e não tão bem na voz de outras. Então, e eu acho que isso acrescenta muito, assim, isso do timbre, do jeito da pessoa cantar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu chamei a Laíde Costa, ela canta de Laide uma Costa. maneira muito diferente do que o habitual, digamos assim, uma maneira mais antiga, mais interpretada, um pouco mais impostada, mais dramática, assim, mas muito bonita. E a música que eu escolhi, essa que chama Completamente Triste, é uma música muito adequada para isso. Ela interpretou assim cada sílaba, cada verso com uma intensidade que me surpreendeu, mas era o que eu esperava. Então, eu faço essas escolhas assim. Eu chamei a Rita Lee, por exemplo, porque eu sou muito fã dela e porque ela foi precursora desse meu caminho. Acho que ela abriu a primeira picada com essa história do bossa and roll, né? Dessa ponte entre uma coisa e outra, entre a música pop e a bossa nova, que às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Então, é mais ou menos assim que eu escolho os convidados. Não, e muito bem escolhidos, porque parece que aquela canção foi feita para aquela dupla, sabe? Tem uma com a Ed Mota também, uma com uma Tem uma cantora. nota que eu gosto muito, que é o Problemática com Estilo, que é mais recente, né? Sim, é. Um álbum. E é muito legal. E aí, essas parcerias, você estende ela para composição também, ou você chama para cantar no álbum? Acontece? Não, em geral para composição não, porque assim, eu já tenho muitos parceiros, né, dos Titãs a vida inteira. Então eu acho que assim, essa coisa da composição eu tenho um pouco feito mais sozinho, assim. Vez ou outra eu faço alguma coisa com alguém, assim, tenho vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, me deu uma vontade recente de convidar o Roberto de Carvalho para fazer alguma coisa. Tem umas pessoas que eu acho que pode dar uma liga legal, mas em geral eu acho que eu sou autossuficiente como compositor, então eu acabo fazendo sozinho. Escuta, e esses shows que você tem feito com os spoilers, por exemplo, né? Eu sei que tem, além das músicas dos Titãs, tem mais Titãs e você coloca alguns covers, né? Clash, Ramones. Como é que É, tem sido fazer com uma banda que não é a sua banda, né? Se é que eu posso dizer assim, que é sim. também, né? É uma coisa muito legal e muito saudável, assim, porque primeiro que me coloca num lugar, assim, em geral, menor, né, do que eu estou acostumado a tocar com os Titãs, Uhum. com uma banda diferente, ou seja, eu conheço um monte de caras, de músicos que tocam de maneira diferente, em geral gente mais nova que eu, como é o caso dos Spoilers, e é divertido, porque eu também posso tocar essas coisas de uma maneira mais descompromissada, assim, entendeu? Assim, tocar um cover do The Clash, porque isso nos Titãs ia ser motivo para muito debate. E nesse show eu posso ir lá e tocar, e eu gosto de fazer isso, é divertido. Então, é bacana assim, poder fazer também. É, isso tem um pouco a ver com a agenda dos Titãs, que ficou menos. A gente fez um contrato grande com uma empresa aí que é a 30E, está Uhum. fazendo a turnê do Cabeça Dinossauro, que é mais planejada, com datas pré-programadas. Então, isso tem deixado mais espaços na agenda para fazer coisas assim desse tipo, e eu me permito fazer isso, porque
Eu gosto de música, o que eu faço é música, então eu vou exercitando essas várias maneiras de fazer. É, muito bom, dando suas aulas também para esses meninos, porque eu conversei com o Johnny Zanei e ele falou que é uma baita aula fazer esse show com você. E eu Né? fui lá falar, como é que é? Eu falei, o Brito dá os pitacos dele, ele falou, não, a gente, foi o que ele me falou, tá? Ele falou, não, a gente faz. E aí tá muito legal. Aí eu falei, ah, então tá bom. Não, é porque eu não vou, assim, eu poderia ser chato, mas a ideia não é essa, né? Eu acho que a ideia é você deixar as pessoas tocarem ali uma outra coisa de mapa, de harmonia, de coisa assim que eu falo, que a gente acerta, mas depois cada um toca ali da sua maneira, eu não fico querendo interferir muito nisso, não. É diferente do show que eu faço quando eu tenho a minha banda com o repertório dos meus discos solo, que aí é mais delicado e mais complicado, por que não, né, dizer. Sim. E esses sim aí eu tenho uma banda fixa que eu ensaio, e aí eu procuro fazer direito, como é nos discos e tudo mais, né. Eu faço um show que é um show misto, assim, desse repertório solo, desses discos aí, que você ouviu, e das minhas composições nos Titãs, né, coisas que fazem sentido nos dois lugares. Sim, e aí qual que é o formato dessa banda? Também é... É um quarteto, é baixo, uma percuteria, é tudo mais cool, né? Uhum. Aí violões, uma guitarra semiacústica, que é o mesmo cara que faz, e uma menina que canta, divide algumas músicas comigo e faz alguns vocais. Tem muitas vozes femininas nos meus discos solo, né? Algumas músicas eu faço oitavadas, outras são divididas mesmo, então não quis perder isso também. Ah, é muito sofisticado mesmo. É muito. É mais um pouco assim, delicado, então precisa realmente de um trabalho maior ali para ficar direito, sabe? Aham, sim. E você falou agora da turnê, né, dos 40 anos do Cabeça Dinossauro, que é uma turnê que vocês estão rodando pelo Brasil, um álbum que a gente todo mundo sabe, que é um álbum muito emblemático. Mas eu queria saber, assim, 40 anos, né? Na época, você se recorda do que você ouvia enquanto fazia o Cabeça? Claro, a gente ouvia, não só eu, mas todos nós, sempre ouviu muito de tudo, assim, sabe? A gente tem uma cabeça aberta, então a gente ouvia desde MPB, que desses grandes compositores da música popular brasileira, a gente sempre ouviu isso, até os sambistas, Cartola, Nelson Cavaquinho, mas Caetano, Gil, Chico, óbvio, Djavan, Rita Lee, todos esses, né? E também rock, e nessa época punk rock, né? Porque eu acho que o punk rock foi uma explosão, uma maneira de reler a música, reler o blues, reler o funk, reler o próprio rock and roll. Então acho que aquilo era inevitável, assim, ter uma influência na gente, né? E assim, eu acho que acabou deixando, a gente fez a nossa leitura daquilo de uma maneira, eu acho que muito feliz, porque eu acho que tem uma marca sonora também no nossos discos, essa coisa dos vocais e uníssonos, gritados, riffs muito econômicos, letras com slogans, e tem uma estética ali que é muito própria dessa nossa época e desses discos, de alguns outros também, mas desse aí, e que marcou muito, eu acho que foi uma coisa muito feliz, assim, que deu muito certo. Eu acho que uma banda que com certeza tem uma influência forte sobre os Titãs é o The Clash, né? Porque eles eram já esse punk rock Uhum. com várias influências de outros gêneros, De assim, reggae, e de né? De, reggae, funk, depois rap, tudo que foi surgindo, eles foram assimilando, assim, isso é uma coisa que a gente se identifica com isso também. E vocês, assim, a gente fala muito de Cabeça de Dinossauro, mas os Titãs tiveram muitos momentos importantes, né? Muitos álbuns importantes. Qual é o seu álbum, o álbum mais marcante para você da trajetória dos Titãs? Olha, o que eu mais gosto, assim, se eu for parar para pensar, é o Black Blonde, porque eu acho que ele é um disco que ele tem um pouco isso que eu faço no meu trabalho solo de outra maneira. Mistura música brasileira com funk, com rock, até com punk,
e com música eletrônica, inclusive, naquela época, que era uma coisa incipiente, mas tem muitas programações eletrônicas ali, misturada com os cantadores nordestinos e coisas modais. Tem as coisas de teclado mais legais que eu fiz nos Titãs, estão nesse disco. Então é um disco que eu gosto muito, acho que é um disco que não tem assim enfim, a relevância talvez do Cabeça Dinossauro, mas eu acho que é um disco importante, assim, até na música brasileira, sabe? Porque, de certa forma, ele antecipa um pouco aquela coisa do Mangue Beat, sabe? Que é aquela mistura de música nordestina com, com, Com com peso, batuque, né? com Com música peso. eletrônica e tal. Então, acho que é um disco, assim, que tem um disco rico, assim, um disco bacana. Agora você sempre se dividiu, né, entre os teclados e os vocais, assim. E eu tenho conversado com alguns instrumentistas que têm cantado, o próprio Tony, que foi cantar tardiamente, e tem vários outros artistas que dizem que ser instrumentista é muito mais fácil ou mais confortável do que cantar. Você se sente confortável nas duas posições? Ou tem esse negócio mesmo do peso do frontman, do vocalista? O frontman é aquilo, a tua voz é teu instrumento também, né? Então você não Uhum. pode vacilar. Esse lado tem um pouco de, não sei se é peso, a essa altura do campeonato eu não chamo de peso, mas você tem que ter uma responsabilidade, assim. Por exemplo, esse show eu faço, canto muitas músicas e muitas são gritadas, né? E então eu tenho que ter uma preparação vocal, faço aquecimento vocal, eu tenho que ter cuidado, dormir direito, assim, eu não posso vacilar, porque senão eu não dou conta do recado, assim, entendeu? Sim. Segunda música que eu canto nesse show é o AU, assim, então se eu não tiver quente já, com tudo, eu vou perder a voz, entendeu? Então, Uhum. nesse sentido, eu acho que é um pouquinho mais pesado, assim, mas, do ponto de vista de ser frontman, assim, eu confesso que eu fui me acostumando com isso. Hoje em dia eu não ligo, eu nem penso nisso. Né, natural. Aliás, assim, no encontro, você estava. Eu achei você um dos mais confortáveis ali no palco, e isso foi muito dito também, enfim, nas redes sociais, em quem assistiu o show. Você recebeu essas informações de que você estava brilhando muito? No... Não, acho que foi muito coletivo, né? Assim como o que os Titãs fazem, todo mundo, a gente já está também, todo mundo muito, assim, maduro, assim, Ó, eu sou carimbado. testemunha, não, peraí, eu sou testemunha que lá no Roda Viva do Tony você falou sem humildade, você fala Ah, aí que você. Então, assim, agora tá, eu vou usar suas palavras tá para bom. falar sobre você. Sem humildade, vai, você brilhou demais Ah, não, nesse. eu realmente estava muito à vontade nessa turnê, assim, Aham. e eu acho que tem momentos, assim, que eu, por exemplo, o Epitáfio, você tocar, assim, a metade da música sou eu com piano, é uma música delicada, se tocar num estádio, assim, realmente você tem que estar confiante para fazer Uhum. direito, senão você já acelera o andamento, pode desafinar, a voz pode ficar meio trêmula, né? E eu não tive nada disso, assim. Um pouco porque, assim, fora o fato de eu estar bem, vai, para não ser modesto, Aê. eu acho que, assim, a gente tocou para muita gente, mas muita gente que foi só para ver a gente, né? Que é um fato novo na nossa carreira. A gente já tocou para públicos de 100 mil, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas em festivais, né? Agora, assim, 50 mil pessoas passando só para te ver, assim, é diferente, porque tem um aconchego, assim, entendeu? Você se sente que as pessoas são muito cúmplices do que você está fazendo. Uhum. Isso ajuda, assim, pelo menos me ajudou, assim, eu fiquei realmente à vontade. Muito bom. E escuta, e assim, você consegue elencar para mim três músicas de sua autoria, é, pode ser carreira solo ou dos Titãs, pode ser assim? É que a gente tem um quadro aqui para escolher três músicas da trajetória
que te representam? Tá. Difícil pra caramba, mas eu vou ficar com Miséria, que é uma música do Blask Blom, que eu gosto, tem uma coisa de teclado muito bacana que eu fiz, e é uma música minha do Paulo e do Arnaldo. Eu, assim, do meu trabalho solo, eu não posso deixar de escolher o Pura Bossa Nova por causa da canção, que eu acho que também ela é super bem feita, super o que eu queria, assim. E por causa da Rita Lee, assim, porque eu acho que é uma presença muito importante para mim, assim, uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha carreira, na minha vida, né? Assim, uma pessoa muito presente. E ela foi muito generosa comigo, de ter topado. Agora, essa terceira tá difícil escolher, porque eu poderia escolher uma, assim, do meu último disco só porque sei lá, são as coisas que eu fiz recentemente, eu gosto mais. Essa música que eu canto com a Ed Mota, que se chama Problemática com Estilo, é uma música que o próprio Ed me falou assim, ele falou assim, cara, se essa música fosse gravada há uns anos atrás, ela ia ser um puta de um sucesso, porque todo mundo gosta, todo mundo que ouve gosta, ela tem uma jogada assim de bom humor, ao mesmo tempo que fala uma coisa séria, é tratado de uma maneira que todo mundo se identifica e é bacana. É uma música que eu fiz inspirado na minha filha, assim, nos anos de pandemia, nessa emburacada que todo mundo deu nas redes sociais, e essa coisa de problema de saúde mental e tudo. Mas eu trato disso de uma maneira, acho que bacana, divertida. Então eu escolho essa aí, Problemática com Estilo. Vou escolher essas três. Pronto. Escuta, e uma outra coisa, assim, são suas memórias mais remotas em relação à música? De quando você, de ouvir, assim, o que você ouvia? Olha, no começo eu acompanhei o exílio do meu pai no Chile, né, quando eu era criança, e durante 8 anos. Eu fui para lá em 66, ou seja, eu era bem novinha. Eu tinha 6, 7 anos. O que eu lembro muito é do meu pai ouvindo música clássica. Assim, meu pai era muito fanático por Beethoven. Ele tinha a obra completa do Beethoven que ele comprou, e ele sempre ouvia à noite na lareira, porque no Chile é frio. Ele punha aquilo e tinha um ritual que ele ouvia, e aquilo talvez seja a minha primeira lembrança assim de música e tal. Depois vieram outras, assim, minha irmã ouvia muita música pop lá no Chile e tal. Então, eu não era assim um cara de ir atrás de música, sabe? Eu gostava muito de artes plásticas, eu desenhava muito, eu achava que eu ia ser pintor quando eu era garoto. Até cheguei a fazer faculdade de artes plásticas depois quando cheguei aqui. Mas, enfim, só com 14 anos que eu comecei a tocar um instrumento, né? Que eu comecei a fazer aulas de piano. Piano foi o seu primeiro instrumento, desde Foi. sempre, é. Depois eu comecei a tocar violão também, porque minha irmã tinha um violão e ela não usava muito, eu acabei pegando e acabei tomando posse. Então, eu acabei tocando os dois instrumentos. E para compor você sempre compôs no piano? Ou não Não, tem eu uma... componho, o meu piano tem um violão do lado, então eu componho assim, indo de um para o outro, e às vezes eu tenho melodias que eu faço só sem instrumento, né, na cabeça. Varia. E já teve uma época que eu trabalhei com, assim, com programação eletrônica, mas tipo mais antiga, mais na época desse do Blask Blom, assim, eu usei bastante isso e depois eu dei uma cansada, assim, hoje em dia eu não trabalho mais assim. Eu falei que eu não ia fazer essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta para o Tony lá no Roda Viva, mas eu estou curiosa também. Eu perguntei para ele e agora eu trago para você, porque vocês trabalharam com vários produtores, né? De Liminha, vocês mesmos produziram um álbum e teve aquela fase lá com Jack Endino no Titanomaquia. Para você, qual foi? A gente falou Lulu Santos também produziu Titãs, né? O Lulu, Rick Bonadio, o né? Bonadil mais recentemente no Microfonado e os sacos plásticos. É, é, E, é, ele já fez o Olho Furta-Cor também. então, para você, qual desses produtores assim
foi não foi mais confortável? Posso perguntar desse Ah, jeito? eu acho que a relação com o produtor, assim, ela não é para ser confortável, não sei se você está me entendendo. Assim, ele é um cara que ele tem que ter assim ascendência para fazer perguntas e questionar você em certas coisas que nem sempre são confortáveis. Então, eu acho que os três têm essa característica. São caras bacanas, são caras que eu considero amigos, mas que nessa função tem essa na verdade, se dá essa carta branca para eles fazerem esse tipo de colocação, acho que quando você está produzindo disso, porque acho que o bom produtor é aquele que vai atrás do melhor que você pode dar. E às vezes você, sei lá, por defesa, por preguiça, por estar fechado numa ideia, você não explora certas coisas, não aprofunda certas coisas. Hum, O produtor é o cara que tem que te cobrar isso, né? É o cara que tem que te falar, pô, essa música pode ser melhor, aquilo pode ficar mais legal, isso aqui, você pode cantar melhor, essa parte não tá bem tocada, pô, esse som a gente tem que fazer ficar direito. E eu acho que os três têm isso, assim. Eu acho que os três, né, na verdade, são três grandes produtores, assim, são não à toa, assim. uhum. Eu acho que a gente nunca, eu acho que não dá para dizer que alguém fez o nosso som, nunca isso aconteceu assim. Mas eu acho que eles sempre contribuíram muito para que a gente desse o nosso melhor, né, assim. Sim. Bom, Ou seja, eu fiquei em cima. não, é legal, né? Não, tá tudo certo. Não ficou, não. Escuta, a gente está indo para o final aqui, mas eu queria saber se você. Eu sei que, né, há pouco tempo você lançou, um ano não é muito tempo para lançar um álbum e você está em turnê, mas você tem já em mente algum projeto solo em vista para lançar? Eu não tão cedo, mas eu tenho dois pelo menos, e que assim eu gostaria de fazer um disco ao vivo, com esse repertório de músicas solo e coisas de minha autoria dos Titãs que se adaptem a esse ambiente e tal. Eu gostaria de fazer desse show com esse meu quarteto, que é uma coisa bacana que eu não fiz ainda. E eu tenho já, sei lá, muitas músicas que eu fiz e que eu pretendo gravar e lançar um outro disco solo, assim, daqui a eu poderia fazer isso já, assim, mas eu vou administrar esse tempo porque eu quero que as coisas tenham assim o momento certo, né? Eu acho que agora seria um momento bom para eu fazer uma coisa ao vivo. Daqui a pouco eu posso lançar um disco solo, Uhum. mas não é por falta de material, não, porque eu tenho, para mim tem uma certa compulsão nessa história da composição, assim, é um exercício quase que permanente para mim. Então eu vou fazendo coisas e depois eu vou, obviamente nem tudo é digno de ser gravado, mas muitas coisas ficam legais. Então não é um problema para mim, eu vou fazendo. Muito bom. Bom, e para. Eu falei que ia acabar, mas agora veio uma outra curiosidade: se você tem acompanhado alguns nomes da música atual, se você costuma acompanhar, se você tem algum que te É, agrada. não costumo acompanhar mais, Não? assim, tem coisas que caem no meu colo, assim. Eu vi uma banda gringa acho que chama Geese, que é o plural de Goose, e é uma banda meio experimental, que eu achei muito bacana. Ouvi o último disco dos Rolling Stones, Você que achei um gostou? disco, Eu. Ah, achei excepcional, assim, achei, é bom, achei um né? disco. Olha que eu vi sempre, ouço, né? Mas fazia muito tempo, talvez, sei lá, desde a época do Start Me Up, que eu não gostava tanto do disco deles, assim, achei uma coisa, uma lição, falei assim, ó, tá vendo? Vale a pena ficar numa banda. Nossa, aquela Mr. Charm é uma. Miss- Eu tô Aquela Jealous Lover, né? também. Aquela, várias músicas muito bacanas, aquela Side Effects, enfim, eles É. acertaram a mão de um jeito que é muito bacana, né? Porque eu lembro quando eu lembro uma vez em Londres, eu vi um show do Johnny Hooker, ele já
uns 80, acho que já devia ter 80 anos. E ele tocou assim com uma garra e uma fibra e que me impressionou. Eu falei assim, olha, dá para fazer isso até ficar velho, assim, eu ainda tinha 20 e poucos anos. Uhum. E os Stones são a prova disso, né? Assim, que esse disco, né? Os caras estão com 83 anos, né? Quem diria, né? Uhum. Porque é difícil isso, né? Você fazer um disco tão assim brilhante depois de tanto tempo, uma relação que, né? Que você sabe que é complicada, né? De banda e tal. Então, eu achei o disco, para mim, o melhor disco desse ano, assim. Eu achei muito bom também. Tem mais alguma banda? Algum nome que você lembre ou queira? Tem um que nome assim, mas é de um cara que é amigo, né, que é produtor de coisas minhas solo, que é o Guilherme G, que fez um disco muito bacana, que é essa banda dele, Ecto, com o Ney Matogrosso. E eles cantam as músicas do G, assim, basicamente, são composições do G, é um disco muito bom, ele é um grande músico, grande produtor, compositor, e o Ney, obviamente, enxergou isso, é um disco muito bacana que eu recomendo. Bom, então nós te esperamos com 83 anos nos Titãs, Tá bom. lançando ótimos discos, como vocês sempre lançam também. Quero agradecer sua presença aqui no Mistura, dizer que foi um prazer conversar com você e a gente segue acompanhando o seu trabalho, seja solo, seja nos Titãs. O importante é a gente estar ligado no que você está fazendo. Tá bom, muito obrigado, viu, pelo espaço, pela gentileza e pela simpatia. Um beijão e obrigado. Obrigada a você. O Mistura fica por aqui e a gente se vê no próximo.